esse assunto de altas habilidades é um assunto que caiu de paraquedas na minha vida. A Pamela está aqui rindo porque ela acompanha um pouquinho da jornada. Eu fui uma criança tipicamente atípica. Eu não era uma criança que dava trabalho, eu não era uma criança com comportamentos disruptivos, eu era uma criança que adorava enfileirar objetos, eu era uma criança que, digamos que eu tinha minhas crises de rigidez se mudasse o planejamento. Depois, quem quiser trocar uma ideia com minha mãe, pode trocar uma ideia sobre uma viagem a Caratinga. Ela tem uma história bem divertida sobre isso. Mas, enfim, eu tinha sinais de tudo muito sutis. Mas, de novo, eram muito sutis. E quem aqui estuda um pouquinho sabe que tudo em meninas é mais complicado. Quero agradecer, primeira coisa, a todos vocês que estão aqui. E segunda coisa, Jânia, pelo convite. E terceira coisa, minha mãe que está aqui, porque, parafraseando um pediatra bastante famoso, não sei quem conhece o Dr. Tiago Castro, quem salva criança é pai e mãe. E eu imagino que a maioria de vocês aqui seja pai e mãe de crianças com desabilidades. Então, quem salva os filhos de vocês não é a escola, não é o psicólogo, não é o pedagogo, não é o advogado, é vocês. Não estou de forma alguma desmerecendo nenhuma dessas profissões. Mas quem corre atrás e mata um leão por dia são vocês. Consigo, que legal. Pode me botar o próximo slide, por favor? Obrigada. Eu não vou falar sobre estereótipo, porque já falaram. Já falaram muito bem, diga-se de passagem, já falaram muito bem também sobre mitos, não era meu objetivo falar sobre isso. Mas quando a gente pensa em uma criança ou adolescente com altas habilidades em música, o nosso estereótipo é isso. Quase sempre, quando aparece uma reportagem na Gazeta ou em qualquer outro lugar e vai envolver música, vai aparecer um adolescente ou pré-adolescente do sexo masculino, branco, de terno ou roupa social, tocando piano de cauda em uma competição. É ou não é? Quase sempre, digamos 98% das vezes, é exatamente isso que acontece. E diga-se de passagem, nessa competição ele está tocando Chopin. Eu estou mentindo? É exatamente esse estereótipo do adolescente ou do pré-adolescente com desabilidades envolvido em música. Só a título de curiosidade, isso não é um aluno com altas habilidades. Isso é um aluno que foi super querido, que foi meu aluno durante quase 10 anos, perfeitamente típico, muito querido, e ele não estava tocando Chopin, estava tocando Bach. Pode ir para o próximo slide, obrigada. Quais são os problemas daquele estereótipo que aparece nas matérias jornalísticas? Especificamente, nenhum. Qualquer pessoa pode se vestir com elegância, né? Você vai para um casamento, todo mundo se veste bem. Pelo menos a gente espera. Qualquer pessoa pode tocar Chopin. A pessoa precisa de um ambiente que favoreça muito e a pessoa precisa de ter uma disciplina gigante, mas ela é capaz de tocar Chopin. Não vou entrar no mérito de competição de música, porque eu tenho muito a falar sobre isso e aí seria assunto para outra palestra, não vou entrar nesse mérito. Não tenho nada contra quem faz, também não tenho nada a favor. O problema desse estereótipo é que ele vai trazer, muitas vezes, aqueles probleminhas que vocês pais conhecem muito bem dentro de casa, envolvendo uma criança ou adolescente com altas habilidades. Muitas vezes vai trazer dificuldades imensas, como isolamento social, expectativas monstruosamente excessivas em cima dessa criança, trazendo uma pressão e estresse. Eu falei que eu não ia falar sobre competição, né? Não vou falar, mas a pressão e estresse que tem em cima de uma criança e adolescente que levam para uma competição de um instrumento é absurdo. Tédio, desmotivação, um perfeccionismo, assim, num nível lunar, uma tolerância baixíssima à frustração, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, comportamento disruptivo e mais um pacote completo que eu não vou ficar aqui chovendo no molhado porque vocês sabem melhor do que eu. Obrigada. Eu especificamente penso na música não como fim em si, como o fim de trabalhar uma criança e transformar em um músico de alta performance. Eu penso na música como uma ferramenta.
no desenvolvimento não só de habilidades musicais, mas principalmente de habilidades de vida. Especificamente, eu tenho mãe de aluno aqui, inclusive, mãe de ex-aluno aqui também. Trabalho com um método chamado do método Suzuki. Na verdade, ele próprio odiava esse nome, mas é o que ficou. E também conhecido como método da língua materna, ele pensa na música como linguagem. Então, uma criança vai aprender pela escuta e pela repetição, porque como qualquer criança aprende qualquer coisa, naturalmente. Quando a gente pensa em crianças pequenas, bem pequenas, de 1, 2, 3, 4 anos, é a idade para a qual o método foi idealizado. Mas com o passar dos anos, isso foi o quê? Década de 40, 50, que foi quando ele foi elaborado originalmente. Hoje se consegue trabalhar isso com excelência com qualquer idade, em qualquer classe social, em qualquer cultura. Pela forma natural que o aluno aprende. Eu hoje tenho uma aluna de 70 anos que começou do zero, nunca tinha tido nenhuma exposição musical. Ela é uma fofa. O aluno ele vai desenvolver habilidades no instrumento de forma prática, para depois iniciar processos de leitura, escrita e conceitos teóricos, que é o que acontece com qualquer criança. A gente aprende primeiro a falar, para depois aprender a ler e depois aprender gramática. Ninguém aprende a falar classificando oração subordinada substantiva e sei lá mais o quê. Pelo menos espero que não. O aprendizado ele acontece primeiro através da experiência prática, para depois ir para a experiência teórica. Além disso, existe um envolvimento gigante da família no processo de aprendizado. Os pais participam de toda a aula, tanto individual quanto coletivo, e a gente tem um processo tanto individual quanto coletivo. Os pais são os primeiros e mais importantes professores na vida de uma criança. De novo, quem salva a vida de criança é pai e mãe. Eles participam de forma ativa, eles praticam o instrumento junto com a criança em casa. E esse envolvimento, além de solidificar o aprendizado, porque envolve fator afetivo, e hoje, cada vez mais, na área da neurociência, a gente tem comprovação da importância do fator afetivo no aprendizado, ele vai fortalecer a relação da criança com os pais. Diga-se de passagem, uma curiosidadezinha, que teve 2 ou 3 colegas que citaram Gardner, ele foi um pai que os filhos estudaram pelo método Suzuki nos Estados Unidos. Existe um documentário muito antigo, de 20, 30 anos atrás, chamado Nurtured by Love, que aparece ele falando, inclusive, sobre o método no documentário. E ele novinho. Pode preparar, por favor, o vídeo número 1. É porque a imagem é meio roxinha. A essência do método Suzuki é um aprendizado individual, seguindo o ritmo do aluno, seguindo as necessidades educacionais do aluno, mas ao mesmo tempo a gente tem um repertório comum. É outro vídeo, na verdade. Ué, esse está comum? Não, é o outro vídeo. Desculpa. Então a gente tem um repertório em comum que permite esse contato coletivo, permite juntar crianças, adolescentes e adultos no mesmo ambiente, com interesses em comuns, criando comunidades de relacionamento e evitando esse isolamento. Pode soltar.
teve um evento em Londres chamado Suzuki British Gala que reuniu 1.300 alunos e eles tinham 1.300 crianças de 3 a... não vou botar no ponto final, tocando juntos de 24 países diferentes, desde o Vietnã para o Camboja, para, enfim, passando em todos os continentes. E, enfim, 1.300 crianças tocando juntas. Independente do que ele faz de forma individual, porque a essência do trabalho é o trabalho individual, e seguindo o ritmo, eles têm algo em comum. Então, é muito legal pensar de novo, não na música como objetivo final, alta performance, mas na música como ferramenta para desenvolver habilidade de vida. Porque quando eu pego crianças de países diferentes que não falam sequer o mesmo idioma, mas se eu começo a tocar um pedaço de uma música que eles sabem tocar, todos tocam juntos. E funciona, e dá certo. Claro que eu imagino o dobrado que os professores que deram aula nesse evento passaram. Não sei se tinha ali crianças com outras habilidades ou não, imagino que tivesse algumas, mas o ponto é trabalho individual, trabalho coletivo, respeitando o ritmo do aluno, mas estimulando essa socialização respeitosa. Pode ir para a próxima imagem, por favor. Então, de novo, momento coletivo é um momento mágico para os alunos, porque eles têm um ponto de interesse em comum. Não é como eu pegar 20 alunos, colocar no mesmo ambiente e querer que eles aprendam exatamente a mesma coisa, exatamente no mesmo ponto. Eles têm um processo de aprendizado completamente individual, mas eles se juntam paralelamente para fazer uma coisa em comum. Pode ir para o próximo. Obrigada. A música também pode ser usada como ferramenta para despertar curiosidade. Quem aqui tem uma criança curiosa em casa? Todo mundo, que legal. Isso aqui foi uma visita guiada que a gente teve uns anos atrás numa loja de pianos, e aí o técnico abriu o piano, mostrou como que fazia para afinar, mostrou como que fazia para fazer o instrumento funcionar. E engraçado, porque eu tive um aluno tipicamente neurotípico, que a frase dele no final foi: nossa, foi a melhor experiência pianística da minha vida. Ele devia ter uns 8 anos na época. E era uma criança tipicamente neurotípica. Enfim, mas que saiu de lá com a curiosidade perfeitamente satisfeita, teve a oportunidade de mexer. O técnico também foi super de boa, ele tem filho pequeno, deixou as crianças fazerem bagunça, deixou a criança apertar, como é que é o nome daquele troço? Parafuso de piano, enfim, foi muito bacana. Pode ir pro próximo. Suzuki tinha uma frase muito bacana, que era sem pressa, mas sem descanso. Isso significa, na prática, que a gente não tem pressa para atingir um objetivo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa manter constância com o trabalho diário feito em casa. É aquela historinha da fábula da lebre e da tartaruga. Quem que consegue chegar no final? O objetivo não é quem chega primeiro, mas quem de fato consegue chegar. Então, uma coisa que eu sempre converso muito com as famílias com quem eu trabalho é: a gente precisa de transformar a disciplina diária em um hábito e não em uma tarefa. Porque quando a gente pensa em tarefa, principalmente vocês pais que estão de saco cheio de rotina de ser Uber de criança, ou de saco cheio de ter que fazer dever de casa junto, é mais uma coisa na agenda. Mas quando a gente pensa em hábito, todo mundo escova dente todo dia. Todo mundo toma banho todo dia, pelo menos eu espero que faça. Então esse é o ponto. Suzuki ele sempre falava com qualquer criança: você não precisa de praticar teu instrumento todo dia, você só precisa praticar teu instrumento nos dias que você come. E aí, quando eu falo isso com criança, eu sempre falo isso com as crianças, é muito engraçado, porque dá pra quase ver a fumacinha saindo pela orelha da engrenagem girando. E aí, daí a 3 segundos eles: peraí, mas eu como todo dia. Ah, então você tem que tocar piano todo dia. Pode ir para a próxima imagem. Obrigada. Uma outra coisa bacana é que a gente também tem um guia de repertório programado para cada nível do aprendizado, de forma muito sistematizada. Claro, de vez em quando tem algum material extra, mas o bacana é que tem uma pré-visualização do repertório, é super motivador e ao mesmo tempo desafiador, porque de vez em quando chega um aluno, ele vira e fala: nossa, eu adoro aquela música Fureliz de Beethoven. E aí eu falo: isso é a primeira música do livro 5,
para você conseguir tocar, você tem que tocar com a postura bonita, com o som adequado, com o desviado correto. Livro 1, 2, 3, 4. E aí você vai chegar lá e vai tocar isso super fácil. E eles acham o máximo porque eles se esfolam para conseguir atingir aquele objetivo sem pular etapa. E isso para trabalhar com crianças com desabilidades é super difícil, porque eles querem pular 15 mil etapas. E tem hora que não dá para pular etapa. Quando a gente está tratando de instrumento musical, a gente não pode pular etapa, porque a gente está lidando com o corpo. E o corpo é uma máquina que não pode pular etapa. De novo, vocês são os pais. A gente não pode pegar um bebê recém-nascido e botar ele em pé e esperar que ele ande. Ele vai andar por reflexo. Inclusive, tem uma testagem de reflexo que faz isso. Mas ele não vai fazer isso sozinho, não vai levantar e começar a andar sozinho. Esse bebê precisa aprender a levantar a cabeça, precisa aprender a fazer esfinge, precisa sentar sem apoio, precisa engatinhar, precisa ficar em pé, para depois andar. Quando a gente fala de corpo, a gente não pode pular etapa. Então, a gente tem pontos motivacionais na jornada, mas com desafios a serem cumpridos durante esse processo. Pode virar. Obrigada. Sucesso é uma coisa que gera sucesso. Toda experiência bem-sucedida, ela tende a ser repetida. Quem é que gosta de ter aquela sensação gostosa de fazer uma coisa e ficar, poxa, eu quero fazer de novo? Criança também é assim. Então, se, por exemplo, uma criança tem uma experiência positiva numa apresentação em público, não sei quantos aqui tem filhos que tocam ou já tocaram instrumento musical, essa criança vai querer tocar em público de novo. Se a criança tem uma experiência ruim, já era. Porque aí lasca, essa criança vai querer subir no palco nunca mais. Quantos de nós temos problemas gigantes para falar em público por causa de trabalho que a gente apresentou na 5ª série e o coleguinha que estava assistindo começou a dar risada da gente? Eu estou ouvindo risadas aí no meio, então imagino que já tenha acontecido. Se a criança tem uma experiência bem-sucedida, ela quer repetir. Coloquei 2 fotos. Opa, volta. Obrigada. Aquelas 2 fofinhas têm uma história bem interessante, porque a de laranja, amarela, não sei que cor é aquela, foi o primeiro recital dela e ela estava um pouquinho insegura, e eu pensei. A outra é vizinha dela, de aula. Vou botar as 2 para tocarem juntas. Tocaram lindamente e a de amarelo, que estava nervosa, já está louca para chegar à próxima apresentação. E um outro sistema que eu faço também, que é super motivacional, e gente, eu não estou aqui para fazer propaganda do meu trabalho, eu estou aqui para pensar em estratégias para as crianças de vocês. E estratégias que vocês podem compartilhar com professores de vocês e que vocês podem levar, inclusive, para outras áreas que não são música, mas dança, atividade física, artes marciais, qualquer coisa que as crianças fazem. Medalha para esforço. A gente fala muito de motivação intrínseca e extrínseca. Eu acho que foi a Stephanie que falou um pouquinho. Não, foi a criança ela precisa de ter algo palpável para ela visualizar o progresso dela. E aí, o que eu faço com eles? Medalhinha, lojinha de esportes, baratinho, manda fazer. Completou 30 dias praticando todos os dias sem interromper, somente nos dias que come, ganhou uma medalha. Depois 50 dias, 100 dias. E vai aumentando. Isso aqui são 3 crianças da mesma casa que os 3 completaram medalha no mesmo dia, de 500 dias de estudos seguidos. 500 dias para quem é bom de matemática é um pouco mais de um ano, quase 1 ano e meio, sem interromper. E o engraçado é que eu sempre faço um combinado com eles. Se interromper, vai ter que começar o processo de novo. E eles morrem de medo de interromper. E aí o próprio ciclo, por si só, já se torna um reforçador gigante, porque eles não querem interromper, porque eles sabem, nossa, eu estou em 500 dias, se eu parar, eu vou ter que voltar no 0. Eu não vou interromper. Uma vez uma aluna minha ficou doente, teve que parar no hospital. Ela me falou, não, ela foi quase morrendo, ela tocou uma música no instrumento dela, mas ela tocou porque ela não queria interromper o ciclo dela. E não, a mãe não forçou ela a fazer isso, ela foi por livre e espontânea vontade. E obviamente que numa situação dessa, se ela virasse e falasse, nossa, eu não toquei porque eu estava passando mal, tive que parar no hospital, eu jamais ia falar que ela ia ter que zerar, porque foi um motivo justo. E flexibilidade também é uma habilidade de vida. Mas ela, por si só, quis insistir e sobrepor uma dificuldade. Pode passar, por favor? Obrigada.
O ponto é, existe muito mais no aprendizado musical, no aprendizado de artes marciais, no aprendizado de dança, de música, de muitas atividades extracurriculares, do que formar um atleta, um músico de alta performance. Claro, todo mundo adora ver um adolescente num terno tocando Chopin. É bonito, é agradável. Todo mundo adora ver uma ginasta de alto nível nas Olimpíadas. É super bonito. A Rebeca deu um show maravilhoso. Mas esse não precisa ser o objetivo final. Esse pode ser. Se houver um processo bem feito, com calma, sem pressa, sem pressão em cima da criança, se esse processo for feito com qualidade, essa criança pode ser um músico, um atleta, qualquer outra coisa de alta performance, mas isso não precisa ser o ponto final daquilo. Até porque se desde o início o objetivo final da família, do professor, é alta performance, imagina o custo emocional para essa criança. Eu falei que eu não ia falar sobre competição, né? Eu vou falar só um pouquinho. Quando a gente fala de competição, eu já vi professor de piano com o seguinte discurso: eu sempre incentivo meus alunos a participar de competição de música. Esse discurso não é meu, de outros professores que eu já ouvi. Por quê? O aluno vai chegar, vai conhecer música de outros lugares, vai interagir, vai ver gente tocando, e ele não vai com o objetivo de competir, ele só vai com o objetivo de observar. Quem é que acredita que uma criança entra numa competição com o objetivo só de observar? E mesmo que a gente pegue uma criança de 4 anos e bote numa competição, vamos supor, pode acontecer, a criança ela pode até estar indo no escuro com alguém falando com ela que ela só está indo para participar, para brincar, para conhecer, mas o pai e a mãe dessa criança sabem muito bem que é uma competição. E o pai e a mãe dessa criança querem que ela ganhe em primeiro lugar. Logo, a pressão em cima dessa criança vai ser enorme. E se essa criança não ganha em primeiro lugar? Aí lascou-se. Suzuki falava muito uma outra coisa muito bacana, que era caráter primeiro, a habilidade depois. Caráter, virtudes, respeito, persistência, disciplina, rotina, tudo isso precisa preceder o aprendizado de habilidade específica. E, de novo, eu não estou falando de piano, não estou falando nem de música, estou falando de vida. Esse aluno, esse ano ele completou 1000 dias de estudo. 1000 dias, para quem é bom da matemática, dá uns 3 anos e uns quebradinhos, né? E eu gosto, depois que ele completou esses 1000 dias, ele permanece estudando, já está chegando acho que em 1300, e eu sempre fico refletindo, o que esteve envolvido nesses 1000 dias? Óbvio que ele cresceu muito musicalmente, porque quando o processo funciona, o resultado vem de forma natural, sem eu precisar de cobrar. Mas ele aprendeu a errar, e ele aprendeu a corrigir o próprio erro. Ele aprendeu a errar e aprendeu que o erro faz parte do processo, de qualquer processo. Assim como uma criança que está aprendendo a andar e cai, e ela precisa aprender a levantar. Até porque o processo dela cair e aprender a levantar vai fortalecer a articulação dela para ela andar e permanecer andando sem cair. Ele aprendeu que para ele alcançar êxito, às vezes ele vai precisar de repetir 10.000 vezes antes de funcionar pela primeira vez. Ele aprendeu que precisa persistir mesmo quando uma coisa é super difícil. E que qualquer habilidade pode ser desenvolvida quando existe um ambiente favorável, quando existem bons exemplos, boas referências, disciplina, organização, rotina, quando existe uma agenda bem funcional. Coisas que são muito mais importantes do que a música por si só. Ele aprendeu que quando uma coisa é difícil, se ele insistir, ele consegue fazer. Eu tenho um aluno de 6 anos, cuja mãe é pedagoga, e ela sempre fala que música é uma das atividades mais legais para desenvolver persistência. Por quê? Se uma criança hoje toca bem uma música, um dia essa música foi a música mais difícil de todas. E ela sempre lembra o filho dela. É uma criança de 6 anos que começou a tocar com 3, hoje já toca super bonito. E ela sempre fala, se ele está fazendo uma atividade da escola e está difícil, ou se ele quer aprender a amarrar o cadastro sozinho e está difícil, e começa, ai mãe, está difícil, não quero. Ela, você lembra como é que aquela música era difícil? E hoje você consegue tocar super bonito? Então, amarrar seu cadastro hoje é difícil, mas daqui a pouco vai ser fácil, você vai conseguir amarrar sozinho.
Você só tem que praticar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tem que aprender a ter paciência com você mesmo. E isso é um processo para a vida. Especialmente para os amiguinhos de altas habilidades que geralmente têm um limiar de frustração muito baixo. Vocês pais sabem disso. Pode passar? Acabou. Pode preparar outro vídeo, que na verdade é um. Por fim, eu queria compartilhar um outro vídeo que mostra um pouquinho de forma resumida de tudo isso. Esse vídeo não são minhas alunas, é de uma professora minha na Austrália. E elas estão fazendo uma brincadeira que é muito comum de fazer em aulas coletivas. E a professora está atrás delas, elas estão cada uma em um piano e uma começa a tocar. Parece que as duas estão tocando ao mesmo tempo, mas o tempo todo só tem uma tocando. E a professora bate uma palma, uma está tocando e a outra, ela para e a outra começa a tocar. A professora bate outra palma, essa para e essa continua até a música terminar. E é engraçado que para quem é um pouquinho leigo, nunca descobre quem que está tocando de fato. Mas o ponto é, quantas habilidades além musicais estão envolvidas para chegar nesse ponto? É um excelente desafio, não apenas para a parte musical em si, mas para a cognição, para trabalhar a função executiva. Eu não sei quantos aqui conhecem ou já estudaram sobre a doutora Adele Diamond. Ela é uma das maiores estudiadas sobre funções executivas no mundo. E ela tem um vídeo muito legal que ela fala, categoricamente, que as melhores atividades para trabalhar funções executivas não são sentar com uma criança em terapia e ficar fazendo jogo de função executiva. Isso não vai funcionar. É você pegar essa criança e jogar numa aula de circo, numa aula de dança, numa aula de instrumento, numa aula de artes marciais. Isso é o que vai desenvolver funções executivas dessa criança. E aí, quando essas crianças, adolescentes, na verdade, estão fazendo esse tipo de atividade, elas estão trabalhando. Memória de trabalho, controle limitório, flexibilidade cognitiva, concentração. E é engraçado porque no final da atividade, a professora pergunta em inglês, se foi divertido. O sorriso de orelha a orelha que elas abrem é muito bonito. Pode passar, por favor. Muito legal, né? No final, eu esqueci desse detalhe, no final dá pra ver quem tá tocando porque ela dá uma errada. Mas o que eu acho mais lindo é justamente o momento que ela erra, porque ela não para, ela não sente e chora, ela não desiste, ela simplesmente continua. Porque ela tá brincando, ela tá se divertindo. De novo, fazer um músico, um atleta, um bailarino, seja lá o que for, pensando em alta performance não é um crime.
mas tem que cuidar da saúde mental dessa criança. Ano passado eu assisti uma palestra muito interessante de uma pessoa que trabalha com formar músicos de alta performance. E aí ela levou uma aluna de uns 13 anos, mais ou menos, para comentar um pouquinho sobre o trabalho, e em dado momento ela perguntou para a aluna: quantas horas você estuda por dia piano? E aí a menina: 12 horas. E aí, de novo, eu não acho que seja um crime capital um menino de 12 anos estudar 12 horas por dia. Se isso for uma coisa que ela curte, né? Porque como, não lembro quem falou, eu não posso medir a vida do outro com a minha régua. Então, se isso funciona para ela, ótimo. O problema é que quando você via essa menina respondendo 12 horas, você via nitidamente que ela estava esgotada. Que o nível de estresse dessa menina era uma coisa bizarra. Esse é o problema. Porque é uma musicista de alta performance, mas a que custo? Se é algo que ela gosta, ótimo. Se é algo que ela curte, que ela está apaixonada em fazer, ótimo. O que é mais importante do que quantidade é a qualidade, a regularidade e a disciplina. De novo, a história da lebre da tartaruga. Então, o ponto é, a música pode ser uma aliada super importante no desenvolvimento de não apenas uma carreira ou um currículo. Não estou dizendo que carreira e currículo não sejam importantes, é claro que são. Mas o ponto central é pensar não só na música, mas nas artes marciais, na dança, na arte circense, ou em qualquer outra atividade, como aliada no desenvolvimento da humanidade e do caráter de qualquer criança ou adolescente. É isso. Muito obrigada.